registrar tudo isso que foi feito aí nesses últimos 3 meses, eu senti uma motivação, claro, de revelar para as pessoas como que é esse trabalho, mas eu penso que daqui a alguns anos, que seja 10, 20, eu poder buscar isso na internet, olhar como eu fazia na época, gerar esses momentos para serem vistos lá no futuro, assim, é muito interessante, porque eu já fiz tanta coisa que só depende hoje da minha memória e resgatar, e muitas vezes eu não consigo passar para as pessoas que eu gostaria, aquilo que eu já fiz, e hoje não, hoje eu estou tendo essa oportunidade de materializar em vídeo uma experiência que para mim já faz parte da minha vida há muitos anos, mas tem muita gente que tem interesse em saber, tem curiosidade, e eu tô adorando saber que as pessoas vão estar vendo isso, e eu mesmo vou querer ver isso lá na frente, como eu disse, 10, 20, 30 anos, para poder ficar percebendo ali que, caramba, como valeu a pena ter dedicado tanto tempo da minha vida para fazer uma coisa que muita gente hoje encontra sentido até para praticar a canoa havaiana como qualidade de vida, busca de melhoramento até do estado mental que se encontra, e eu poder contribuir de alguma forma para isso também é muito bacana. Por que você começou a trabalhar com canoa? Olha, começar a trabalhar com canoa foi lá atrás e não há dúvida de que era uma identificação realmente do gostar de fazer aquilo de fato. Não existia dúvida, eu não fiquei tentando me convencer por causa de alguma outra motivação em termos de negócio, ou porque alguém precisa fazer, ou preciso trabalhar. Isso foi tudo consequências de eu ter gostado muito de realizar essa atividade de desenvolver um equipamento. Então, quando eu via esses resultados prontos, eu sabia que eu estava no caminho certo, o caminho que ia me trazer realização, satisfação, que é o que todo mundo precisa buscar, né? Uma realização, uma satisfação profissional, inclusive, para a vida ter mais sentido, né? Isso teve parte de conhecimento, aprimoramento na Austrália. Sim. Teve parte de aprimoramento e conhecimento em Portugal e teve aqui. Essa crescente, qual que foi a parte mais importante, seja início lá na Opium, meio na Austrália ou depois de um tempo em Portugal? O que acho que foi mais importante para hoje você ter um conhecimento mais completo para poder fazer essa caminhada? Acho que todo tipo de exposição que eu já me coloquei para me aprimorar, para obter conhecimento, com essa experiência da Austrália, depois em Portugal, ou então até mesmo lá no início, na Opium, ou com essa jornada de quase 20 anos com a própria Evolution, se eu fosse analisar todas essas influências que me formam hoje um profissional, qual a mais importante? Aí eu até, apesar de citá-las, eu não consigo não linkar a uma coisa mais hereditária, mais original, que é a facilidade de mexer com a coisa, porque se eu não tivesse essa facilidade, não adiantaria nada disso. Eu poderia ter passado muito mais tempo na Nelo ou na Austrália, que seja, para buscar esse conhecimento. Se eu não tivesse nascido com essa predisposição, com essa facilidade, eu acho que não adiantaria de nada. Então, se eu fosse hoje colocar o que é o principal ingrediente para que hoje eu consiga realizar essa tarefa, é ter nascido com essa facilidade. Não, é um recado, tipo, algum valor, alguma coisa que você tem hoje, que você gostaria de continuar com ele, alguma dica, uma parte de design, tem alguma... É bem profundo, mas... Sim. Mas... se você pudesse falar para você lá na frente... Que da hora de pensar, então. O que eu espero que o Diego faça lá na frente, que eu gostaria de me ver nesse momento, nesse estado, né, estado de espírito, estado de trabalho profissional ali. Eu gostaria que ele realmente tivesse ainda o vínculo com o esporte,
não só competitivo, mas uma coisa mais de alma, que ele fosse para o mar, remar nas suas canoas, nem que seja no momento de solitude, para poder entender o que de fato ele está buscando e o que ele está se propondo a fazer, para que ele não fique somente dependente de um comércio, de um business em si, para que a gente continue mantendo viva essa realização com essência que é de alma mesmo. Eu sinto que é um trabalho que me completa, onde se eu não fizer mais ele, vai estar faltando alguma coisa. Então, para que eu não perca essa essência de me relacionar com esse trabalho com alma e não só como negócio. Aí agora a gente tem que só eliminar partes da XLS que a gente não tem interesse. Eu estou tendo interesse nessa bordinha porque ela vai me ajudar depois a fazer a fixação do deck da Huracan. Se eu eliminar essa borda aqui, eu vou ter um pouco mais de dificuldade de grudar o deck aqui. Isso aqui vai servir tipo uma flange, sabe? E a ideia de preservar essa borda é não somente para facilitar a fixação do deck da Huracan que já está por vir aqui, é realmente também trazer um pouco de sustentação, porque se eu eliminar totalmente o deck, não preservando nada, o que vai sobrar para mim? Um casco flexível, onde eu vou ter mais dificuldade de trabalhar nele. Qualquer forçada que eu tenha que dar para colocar o deck da Huracan, ele pode se deformar facilmente. E agora é mandar ele aqui uma serra. Vamos eliminar partes indesejadas. Yeah, my Lord, watch me sway, darkness falls and we all pray, hoping for the light of day. Down to the river, I have held the devil's hand, felt the weight of my own sin, burdened by the heart of man. Down to the river, down to the river. Oh, bury me, carry me, oh, far beneath, oh, fire and water me, going down deep, say, oh, bury me, carry me, oh, far beneath, oh, fire and water me, washing me clean, kerosene creek. E essa parte de limpeza ela é primordial para o meu perfil, assim, de que não gosta de trabalhar muito sujo. Tem um exaustor aqui que ajuda bastante, mas quando a gente faz muita poeira em cima do barco, ele já fica todo empoeirado, todo sujo. E eu gosto de ficar sempre passando a mão no barco para ir sentindo também, não só usar os olhos, mas usar também o tato para saber o que está acontecendo ali. O barco sujo me dá uma má impressão, então estou sempre passando pano realmente, porque senão eu não vou querer tocar da forma com que eu tocaria sabendo que ele estivesse limpo. Será que as coisas vão se encaixar? Com certeza não. Tá pronto. Se não ficar legal, tu corta, eu não tô nem aí. Não, pode pôr. Tá gravando, tá gravando. E logo que eu percebo que o deck da Huracan não conversa nada ali com o casco da XLS, a primeira coisa que eu pensei foi assim, tô me sentindo aqui um cabeleireiro que chegou um cara de dread falando, faz eu virar o Elvis Presley daqui a meia hora.
Meu, muito difícil, muito difícil. É muito corta aqui, corta ali para tentar ficar parecido com o que eu estava querendo naquele momento. E claro, é só um comparativo besta assim, mas o que acontece? Eu nem quero saber do dia de amanhã. Nesse momento de tentar colocar o deck da Huracan no casco da XLS, eu tenho que só olhar para aquele dia. Vamos supor que naquele momento fosse 12 de janeiro. É 12 de janeiro que eu quero saber. O dia 13 é pro dia 13. Não adianta eu ficar sofrendo por antecipação, porque ali eu vi que o buraco ia ser muito mais embaixo. Fazer o meio termo entre a Huracan e entre a XLS. Tá quase 1 centímetro para cada lado a XLS em relação ao Huracan. Ela bateu no fundo e não chegou. Temos quase 3 centímetros até o ponto de divisão original que era da XLS. Mas vai ficar mó barcão. E olha aí os desafios do designer e de um modelador. A gente faz planos, mas quando a gente vai ver lá na frente a real necessidade de usar aquilo que para nós seria um princípio, uma teoria, já não cai bem. Essa bordinha que eu quis preservar, porque ela autoestrutura um pouco o casco. Ela me dá uma flange para ligar o deck. Mas quando eu vou tentando ver se isso vai se tornar viável para mim, eu descubro que ela está me atrapalhando. Aí não tem jeito, tem que arrancar essa borda e a vida vai ter que seguir de outra forma daqui para frente. O nome disso é cisalhamento. Totalmente diferente. Eu adoro, essa parte é a que eu mais gosto. E essa parte de perceber que o deck da Huracan na proa ficou mais largo que o casco da XLS, aí fez eu encontrar um desafio de vários outros que eu sei que eu iria ter mais para frente. E esses desafios também faz a gente pensar em tudo, não só de fato naquele barco que eu estou desenvolvendo, mas é o quanto que ele vai ser aceito, o quanto que ele vai ser compreendido pelos remadores. E aí, já que eu estou partindo da XLS, que é um barco mais veloz por liso, e eu não quero abrir mão dessa característica, então ali eu percebi que não adianta eu alargar o casco na sua totalidade, vamos chamar assim, fazer um corte longitudinal e alargar. Então eu preferi só alargar aqui em cima, para ele encontrar o deck da Huracan. E aí aqui embaixo a gente tem uma linha d'água bem estreita, mas quando o barco for entrar para dentro da água, numa situação de mar mexido, aí ele vai encontrar o volume mais aqui no deck, mais aqui em cima. Esse dilema aí a gente resolveu bem. Que incrível! Fiz tabelinha com o banco. Então não adianta eu fazer o que eu quiser aqui sem perceber se será ou não difícil construir a canoa com aquelas linhas. Tendo em vista aí os frisos que a gente tinha na XLS, desde a V-Bottom Round. Aquelas curvinhas ali, elas são chatinhas para mexer com vácuo, de vinicel, possibilidade de dar bolhas. Então, temos que fazer linhas suaves e todo tipo de curva. E para isso é bom o designer também ser um construtor de canoa, né? Porque aí ele vai acertar nesses detalhes. E essas linhas elas têm que ser muito bem pensadas, porque não adianta eu como designer olhar só para a parte, vamos chamar assim, arquitetônica da canoa, né? Que é a parte da beleza do designer,
eu também tenho que pensar qual o grau de dificuldade de construir essa canoa depois. Eu sempre escutei a história de que o Oscar Niemeyer, um grande arquiteto, fazia muitas obras exuberantes e deixava os engenheiros de cabelo em pé. E tem até casos de obras assim que não foi encontrada viabilidade de construir, porque o nível que ele colocava os seus projetos é como se estivesse à frente do seu tempo. E os engenheiros às vezes ficavam receosos em tocar aquela obra para frente. Então, na canoa eu tenho que pensar um pouco dessa forma também. Não adianta eu criar uma coisa muito bacana em algum sentido, nem sempre vai estar ligada à hidrodinâmica ou somente à estética, mas enfim, qualquer coisa desse gênero, que depois, lá na hora de construir a canoa, eu vou ter uma rotina de fabricação demorada, com muita dedicação por parte do funcionário, que vai precisar ter aquela experiência X, e não dá para pensar assim. Para fabricar a canoa no volume que a gente está pensando, também eu tenho que ter linhas um pouco mais fáceis de se construir essa canoa. A gente precisa fazer uma coisa aqui, que a gente já conversou, que é diminuir rocker. Aí que está mais um dilema, que é o momento de fazer isso com esse casco sem estrutura, porque ele não tem o deck, que quando o deck vem para cá e é fixado nele, aí fica tudo firme. Enquanto não tem o deck nele, ele fica todo mole. E aí se eu fizer cortes aqui, eu vou ter muito mais dificuldade de alinhamento depois. Então eu estou achando que eu vou fazer todo o trabalho de fixação desse deck aqui, nesse casco, para firmar, e depois diminuir o rocker dela. Aí a primeira coisa é saber o ponto que ela está apoiada no cavalete. Não podemos perder esse ponto. Este ponto em relação ao chão, 951 milímetros. Aqui em relação ao chão. Na proa, usando o mesmo ponto, 887 milímetros. Outro detalhe que a gente não pode perder é o ponto que o cavalete está no chão, que a gente não sabe como que tá os pisos, né? Proa reta. Vamos ver se ele vai. Esse momento ele é um momento interessante, que a gente tem plenas condições de fazer alterações no casco e ter acesso, né? Uma vez fechado o deck no casco, a gente vai ter que começar a trabalhar muito por fora. E tudo que é trabalhado por fora dá um pouco mais de trabalho de acabamento. Então aqui a gente está precisando fazer duas, na verdade serão três principais modificações. A primeira delas a gente já fez, e esse corte que fizemos no centro do casco da XLS foi justamente para diminuir o rocker. Então imagina que tínhamos na XLS um formato mais curvado, e com esse corte que fizemos, deixando só uma pontinha presa aqui embaixo, fragilizou esse casco, permitindo com que ele ficasse deformável. Então a gente deformou ele diminuindo o rocker, então ele ficou mais reto, e depois de ter chegado próximo daquilo que a gente estava vislumbrando para Sagres, que é esse casco mais retilíneo, aí sim a gente colocou fibra de volta ali dentro, deixou firme e veio com o deck da Huracan para dar seguimento na harmonização disso tudo, que continua sendo aí uma caixinha de surpresa essas próximas etapas aqui.
perdendo pontos para confiar e bater nível. Então a gente praticamente já não tem mais ponto nenhum. Essa proa ela vai ser reconstruída, porque ela vai vir aqui. Por isso que ela está grossa aqui. Porque aqui na verdade não é o final dela. O final dela vai ser, eu não medi ao certo, mas que eu lembre o deck da Huracan vindo aqui em cima, ele está quase 20, deve estar dando uns entre 15 e 20 centímetros a mais. Isso vai precisar ser reconstruída, né? Essa proa, e já aproveitar para fazer uma proa nova. A gente está se agradando muito da proa da Excel 6.0 que eu fiz na Melo, então provavelmente a gente vai partir dela. Interessante que essa linha na fita ela está me ajudando a ver por dentro aqui. A fita está marcando bem a linha que eu preciso encontrar, e é isso que a gente vai fazer. Ótimo medidor, potinho de frente. Esse aqui está mais fácil de limpar. Vamos mexer com esse. Esse potinho. Esse é o oxida mais rápido, é o componente B, poliuretano expandido. Esse produto é meio a meio, 50% de um, 50% do outro. Enquanto não mexer, sem reação. Depois que mexeu, corra! Tá top. E como as ferramentas são primordiais nesse tipo de trabalho? Dá para ver aí que existem produtos químicos, existem ferramentas.
até em relação aos produtos químicos que necessitam muito de potes para fazer misturas, eu acho bacana que aqui na fábrica todo mundo sabe sobre a reciclagem. Então tudo que é pote, em vez de botar fora, dá uma lavadinha ou não também, para aqueles que não têm aquele tempo de fazer isso ou não querem, traz que a gente dá um jeito aqui. E esses potinhos que a gente usa, que eu uso, realmente são tudo nessa mesma pegada. Potes que já serviram para alguma coisa, em termos de alimento ou produto de limpeza, mas aqui eles voltam a ter utilidade para fazer essas combinações de mistura de materiais. Mas tantas ferramentas, tantos suprimentos, tantos materiais, se eu fosse falar assim, qual que eu não consigo viver sem? Qual o que eu vou falar, vai fazer muita falta se eu não tiver? É as fitas, fita crepe ou até uma fita durex, todo tipo de fita é uma ótima mão amiga para desenvolvimento de projetos. Assim, realmente não consigo viver sem não. A gente quer velocidade, vamos dar uma gotinha desse acelerador, umas gotinhas, né? Caiu mais do que eu queria. Não esqueça, mistura o cobalto antes de pôr esse amiguinho aqui, que eles não são nada amigos. Eles foram feitos um para o outro para destruir coisas, que são as bombas. Então o cobalto dilui na resina, depois joga o catalisador, senão a coisa pode pegar fogo. Vamos fazer um cheirinho aqui e vamos ligar o exaustor. A manta não adianta brigar com ela, tem que primeiro molhar ela para ela ir amolecendo, para depois você realmente aproximar ela da onde você quer juntar. Aí ela vai ficando mais mole e vai aceitando essa acomodação, né? Para quebrar a rigidez dela, precisa de alguns segundos ou até uns poucos minutos